Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Pessoal, antes da gente começar o episódio número 3 sobre Santo Antônio, aquele pedidinho básico para vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal Doses de História, me sigam no Instagram e apertem o sininho das notificações, ok? Então vamos lá conversar mais um pouco sobre Santo Antônio nesse episódio número 3, pessoal. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, em que a gente discutiu a trajetória familiar e a primeira juventude de Fernando, né? Fernando de Bulhões, a gente apresentou para vocês como que esta pessoa, esse indivíduo, chegou até a escolha da vida religiosa, da opção da vida religiosa. No segundo, pessoal, eu contei um pouco para vocês o processo de separação dele de sua família, né, e sua entrada na ordem dos agostinianos, que a partir de 1215 ele assume essa vida religiosa e o começo do contato dele, de Fernando de Bulhões, com a filosofia franciscana e a opção de, de Fernando de Bulhões de mudar de filosofia de vida e caminho de fé e a partir de então adotar o nome de Antônio. Agora no terceiro, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês da carreira de Antônio na ordem franciscana, um pouco do processo de morte dele, de fim de vida, e a mobilização para a sua santificação, que até hoje é considerada a mais rápida da história da Igreja Católica. Apenas 8 meses, pessoal. Então vamos lá. No segundo vídeo eu havia parado de conversar com vocês a partir do momento que Fernando de Bulhões havia decidido pela mudança de vida religiosa e decidiu entrar na Ordem de São Francisco. Eu havia falado para vocês que essa mudança provocou alteração no nome dele, de Fernando para Antônio, para marcar o início de uma nova vida. Mas vamos lá, pessoal. Antônio, à medida que foi se desenvolvendo no, no ofício e na interpretação franciscana, ele inicialmente na entrada da Ordem de São Francisco, ele achava que ali ele podia encontrar um meio de exercício de sua
vida contemplativa e oração. Mas logo em 1222, ou seja, um pouco mais de 1 ano e meio depois dessa mudança que ele se propôs a fazer, ele percebe que sua fama, seu prestígio como orador, como pregador, melhor dizendo, começa a crescer dentro da ordem. Então, seus superiores começam a solicitar a ele sermões para os seus irmãos de ordem. E logo ele começa a adquirir um prestígio como orador. E esse prestígio chega aos ouvidos de São Francisco, que nesse período ainda estava vivo e estava preocupado com a continuidade do trabalho da ordem e principalmente com o futuro dela. E no ano de 1224, pessoal, São Francisco de Assis chega a mandar uma carta para Santo Antônio solicitando para ele que, de alguma forma, ele auxiliasse na construção de um pensamento teológico para a ordem. Isso. E Antônio, de certa forma, acata essa ordem e se torna professor, inclusive de universidade. Esse período foi por volta de 1225, mais ou menos, o ano de 1225. Nesse período, pessoal, Antônio ele fica conhecido pela clareza de pensamento que tinha e, ao mesmo tempo, uma simplicidade argumentativa no interpretar as escrituras religiosas, principalmente os evangelhos. O que fez com que, dentro do seu desenvolvimento intelectual, Santo Antônio adquirisse uma penetração, vamos dizer assim, mais pessoas para o escutar, vamos dizer assim, e fizesse esse movimento, fizesse com que cada vez mais pessoas, na Itália inclusive, que nesse momento ele já estava inserido no contexto italiano, principalmente na Universidade de Bolonha, ele conseguisse um público influente e cada vez maior. Quando, em 1226, no dia 4 de outubro, São Francisco morre, Santo Antônio começa a adquirir um papel cada vez mais central na ordem. Não no sentido de adquirir o lugar de São Francisco, mas no sentido de ser uma das pessoas
mais ouvidas no desenvolvimento da continuidade do trabalho da ordem. E, inclusive, nesse meio, pessoal, Antônio é enviado para a França, onde ele ainda, que eu esqueci de falar para vocês, ainda no ano de 1225, ele ganha um destaque muito grande no combate a uma heresia chamada maniqueísmo, que estava tendo grande influência nesse período na França, mais especificamente na cidade de Montpellier, na França. E Antônio, nesse período de entre 1225 e 26, depois da morte de São Francisco, ele ganha um prestígio definitivo como intelectual e construtor da consolidação e continuidade do trabalho de São Francisco. E nesse período, pessoal, segundo a tradição religiosa, Antônio teria praticado vários prodígios, que eu não vou falar aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, depois eu deixo o nome do livro que eu estou usando para basear essa série, que seria Santo Antônio de Pádua. Depois eu deixo para vocês aqui. Lá esses prodígios são contados com muitos detalhes, inclusive uma pregação que ele teria feito para um cardume de peixe, muito bonita a descrição, inclusive. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui o nome do livro direitinho para vocês poderem consultar se tiverem interesse. Bem, na parte final da vida dele, pessoal, ou seja, de 1226 a 1231, Santo Antônio buscava uma maneira de retornar à vida de oração dele, porque ele, de certa forma, ele sentia falta desse elemento na prática religiosa dele. E a cidade de Campetro, um vilarejo vizinho à cidade de Pádua, foi o último lugar que Antônio ocupou em vida, em que, segundo relatos da tradição religiosa, ele pediu para que se construísse uma cela no alto de uma nogueira, onde ele passou os últimos dias da vida dele, tendo falecido no ano de 1231, no dia 13 de junho, que foi definido como o dia litúrgico de Santo Antônio. E por que eu falei para vocês que eu vou falar um pouco sobre o processo de canonização dele, que até hoje é considerado o mais rápido da história da Igreja Católica. Antônio, ele morre no dia 13 de junho, como eu disse para vocês, e é canonizado 8 meses depois, em agosto de 1232. Esse movimento rápido, pessoal, eu acredito que tenha sido fruto de um movimento geral das principais regiões da Itália,
englobando Pádua, Bolonha, Roma, entre as diversas regiões da Itália, inclusive a França, onde as diferentes partes da sociedade europeia já identificavam nele um grande exemplo para a cristandade do período em que ele viveu. E Santo Antônio, de certa forma, representou, como eu disse, a consolidação do trabalho de São Francisco de Assis e provocou vamos dizer assim, um aprofundamento da evangelização prática que São Francisco produziu. Aprofundamento em qual sentido, pessoal? Antônio, ele se notabilizou por suas reflexões e a capacidade que ele tinha de enxergar no dia a dia as suas interpretações das escrituras e aplicá-las conforme a necessidade do povo para quem ele se dirigia através de seus discursos e sua retórica simples. Então, o que eu quero dizer, pessoal, para encerrar esse vídeo? Que a carreira de Santo Antônio e sua valorização como santo se constituiu a partir de uma inteligência sólida e a transformação dessa inteligência em algo simples, aplicável a todas as camadas da sociedade. Espero que vocês tenham compreendido com clareza o que eu quis falar para vocês. E no quarto vídeo, pessoal, a gente vai entender como que a devoção a Santo Antônio chegou aqui no Brasil através da colonização portuguesa e como ela se fortaleceu de acordo com a necessidade da Igreja portuguesa e católica, evidentemente. Boa semana, fiquem todos bem, cuidem-se, até o episódio 4, pessoal. Tchau, tchau, grande abraço, fiquem